professor de Ética Fundamental, Dignidade de Pessoa Humana e Ideias Contemporâneas na Universidade de São Tomás, em Maputo, Moçambique. Domingos Xavier Beula Fortunato aceitou o pedido do professor José Poças para falar aos alunos de uma turma de 12º ano sobre cultura moçambicana. Esta aula especial aconteceu no dia 24 de janeiro e de aula apresentaremos aqui uma pequena síntese. Domingos Xavier Beula Fortunato, professor da Universidade de São Tomás de Maputo, falou durante 1 hora aos alunos do 12º ano de Artes sobre a cultura do seu país, Moçambique. Esta aula especial, em que participaram algumas pessoas que acompanhavam o orador e colegas do professor José Poças, que organizou o encontro, teve por tema as tradições e a cultura dos povos de Moçambique. Depois de questionar os alunos sobre o significado do termo antropologia e exemplificar o seu conteúdo com aspectos comuns a todas as culturas, o nascimento, a socialização, as relações sociais, a morte, o professor moçambicano, que nasceu no Chimoio, no centro de Moçambique, e estudou também em Lusaka, na Zâmbia, centrou o conteúdo da sua palestra em alguns traços da cultura moçambicana que continuam a marcar, sobretudo, a vida das populações do interior do seu país. Os ritos de iniciação, que assinalam a passagem dos jovens adolescentes para a vida adulta, o culto dos antepassados, o sentido comunitário da vida, o papel dos curandeiros e o sentido da morte. A descrição da cerimónia da circuncisão, a que se submetem os rapazes, em grupo, e da preparação das raparigas para a vida sexual, impressionou os alunos que julgavam tais práticas já terem desaparecido do mundo atual. Lá é ensinada a saber ser e a saber estar para a comunidade. Estão a ter mais ou menos alguma ideia? Sim. Mais ou menos alguma ideia? Quem é que os leva? Eles vão com quem? Quem é que os leva? São pessoas mais velhas que têm esta missão de ir instruí-los ou instruí-las. Para os homens, são homens mais velhos. Para as mulheres, também para as meninas, são as mulheres mais velhas. Outros ritos de iniciação são as escoriações, praticadas no rosto e noutras partes do corpo, tatuagens profundas exibidas como troféus e símbolos de status social. O papel dos curandeiros é essencial na resolução de conflitos pessoais e sociais, funcionando como intérpretes da vontade dos bons e maus espíritos, a cuja intervenção atribuem as causas dos problemas mais graves vividos pelas pessoas. As suas explicações e as soluções que propõem para o que acontece de bom, mas sobretudo de mau, na vida das pessoas, são tomadas muito a sério, apesar de geralmente serem fruto da fantasia de feiticeiros espertalhões. Mas eles funcionam como uma espécie de psicólogos ou sacerdotes que se apresentam como intermediários entre os seres humanos e as forças sobrenaturais. A atuação do curandeiro tem graves consequências quando, como causas para determinadas situações que afetam negativamente a vida das pessoas, uma doença, uma desgraça, não poder engravidar, ele responsabiliza o espírito, ou seja, a vontade, através do mau olhado de pessoas concretas, contra as quais a vítima irá obviamente desencadear a sua fúria e vingança, por exemplo, incendiando-lhes a casa ou matando-as. Um aspecto importante desta realidade é o facto de as tradições, crenças e práticas se manterem também nas cidades, mais abertas à modernidade e menos crentes em superstições. As pessoas, observou o professor Beula, transportam a sua cultura das aldeias para as cidades e, o que o berço dá, a tumba o tira, concluiu, citando um provérbio bem arraigado também na cultura rural portuguesa. O outro grande aspecto da cultura moçambicana, apresentado aos alunos do 12º foi a importância da comunidade, as tradições ligadas ao culto dos mortos, que são sepultados dentro ou ao lado das casas onde viveram, continuando assim a pertencer ao mundo dos vivos, pelo menos na recordação e no convívio que os ainda vivos mantêm com eles. Não há lares de terceira idade, nem residências séniores, nem armazéns de velhos em Moçambique, pelo menos por enquanto.
Não só porque não há uma população de idosos, 70 anos é já uma idade veneranda e venerada, mas também porque a cultura africana deste país, cuja superfície é 7 vezes e meia maior que Portugal, ainda sabe aproveitar, valorizar e respeitar os membros da comunidade que mais experiência e saberes adquiriram ao longo da vida e são uma mais-valia ao serviço da sociedade. Depois da exposição do professor Beula e de muitas perguntas a que ele respondeu sempre com muita calma e sabedoria, a TVCF aproveitou para recolher alguns testemunhos dos participantes e entrevistar o próprio orador. Na minha perspectiva, a vida é um bocado relativa ao nosso ponto de vista. E então, umas pessoas vêm seguindo crenças em curandeiros, enquanto outros vêm de uma maneira, podemos dizer, ateia. Ateia no sentido que é cada um individualmente, é antropocêntrica, é assim. Quando os curandeiros, por exemplo, dizem a uma família que perderam um parente ou por causa de a tua avó está a amaldiçoar, por exemplo, para mim achei bastante drástico as consequências ou a maneira vingativa que as pessoas reagem perante isso. Aprendi que a nossa cultura, comparado com a cultura moçambicana, é completamente diferente. A parte que me impressionou mais foi mesmo a fase de iniciação dos jovens do norte de Moçambique. Para se tornarem homens, têm várias fases de iniciação. Só assim são aceitos na sociedade. E as mulheres também, como para serem mães, tudo isso, processo. Gostei muito desta conferência, aprendi muito sobre a cultura de Moçambique, especialmente da parte do norte como do centro. Gostei mais da parte dos rituais e da maneira como os jovens passavam à fase adulta, especialmente das mulheres e dos homens. Gostei muito de ouvir esta conferência, porque ouvimos falar muito sobre a cultura de Moçambique. O que mais me impressionou foi realmente os rituais de iniciação, tanto nos rapazes como nas raparigas. Para eles, para alguns moçambicanos, os mortos desaparecem fisicamente, mas permanecem-se com eles mentalmente, no seu coração, tal como nós aqui. A entrevista com o professor moçambicano Domingos Beula, realizada no final desta aula especial pelo promotor do encontro, o professor José Poças, será transmitida no próximo programa.